Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje refletimos a liturgia da segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Começaremos a meditação pelo Evangelho, tendo em conta que a primeira leitura é do Novo Testamento. Escutemos o que nos diz São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por tudo que habita no templo. E por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o que o Senhor tem hoje a nos ensinar, a nos dizer para a nossa vida, para a nossa meditação? Primeira coisa, tenhamos em conta que Jesus está no Templo de Jerusalém. Olhou a cátedra, ou seja, o local onde se sentava para ensinar, assim como catedral vem de cátedra, a cadeira do bispo, não é a cadeira por si, mas o local onde o bispo se senta. E então, olhando para a cátedra, começa a dizer as coisas que estão sendo ditas. E mostra no Evangelho de hoje a rejeição dos escribas e fariseus, do povo, daqueles que foram eleitos como superiores do povo, ao amor de Deus. E cada ai de Jesus interpretemos como a dor pela situação do outro, como um lamento. Ai de vós, sabeis a consequência disso? Como quem sabe que tudo aquilo fará mal à pessoa e lhe alerta. E o primeiro ai fala: vós fechais o reino dos céus aos homens, não entrais nem deixais entrar aqueles que desejam. É um risco também para nós. Antes, Jesus está chamando de hipócrita, ou seja, de atores. Não podemos ser atores, viver divididos, ter 2 partes no nosso ser, no nosso coração, como 2 quartos. Um que eu vivo às escondidas dos olhos de todos,
mas recordemos, os olhos de Deus nunca nos escondemos. O outro, que eu sou aquilo que eu digo ser pela fé. Não podemos ser assim. Devemos de lutar para ter uma unidade. Devemos de buscar ter uma autêntica parte, única parte em nós, onde se encontra um coração sempre para ser purificado. Não sermos atores, não vivermos diante das pessoas uma coisa, mas quando estou em casa e no meu coração e na minha vida íntima, eu não vivo aquilo que Deus me pede. Somente aparento para os demais. Cuidado. Este é o primeiro cuidado que devemos ter. Porque muitas vezes chamamos aos outros de fariseus, mas nos questionamos se nós não estamos sendo fariseus, dizendo uma coisa, mas no fundo não nos esforçamos por viver aquilo que dizemos. Não é que seremos perfeitos. Deveremos sempre anunciar aquilo que Jesus nos propõe, mesmo quando ainda não chegamos à perfeição daquilo que Jesus nos pede. Mas deve de existir esta luta dentro de nós, este esforço da nossa parte. E até onde estamos nos esforçando? Até onde nos deixamos questionar se a nossa vida é única, é total, e temos, na verdade, um coração a pedir o perdão de Deus, a ser purificado, e não somos divididos. Onde, meu irmão e irmã? Onde nos encontramos nesta primeira parte? E ainda, questão de fechar e não deixar os outros entrarem. Também vai de encontro com aquilo que vai seguir logo adiante, de um certo modo. Nós impedimos que os outros se aproximem de Deus. De que forma? Tantas formas. Pela nossa aspereza, pelo nosso não viver o amor de Deus, rejeitar o amor de Deus, pelo nosso anunciar o Senhor, mas sermos contraditórios com a vida, ou ainda quando as pessoas querem entrar e estão alcançando uma vida que nós não alcançamos de busca de santidade. Fazemos de tudo para tentar que as pessoas desistam disso, para que não cheguem ao céu. O quanto podemos nos questionar sobre isso? Porque, infelizmente, entre os cristãos, há aqueles que assim o fazem. Não, espera aí, não é bem assim. E a segunda parte, versículo 15. Vós percorreis mar e terra para converter, e quando conseguis os tornais merecedores do inferno 2 vezes pior do que vós. Como assim? Recorremos, fazemos, rezamos, trabalhamos, buscamos, pedimos ao Senhor conversão. Quando a pessoa encontra o caminho de Deus, o que se faz? Se faz justamente a utilização desta parte, digamos assim, da divisão interior a nós do vício da hipocrisia. Vício, onde nós não queremos fazer aquilo que Deus pede. E usando desta parte das coisas de Deus, tentamos corromper aqueles que são de Deus. É isso que o Senhor está indicando aqui. E como fazemos isso? A pessoa conseguiu a conversão, está caminhando nos caminhos de Deus. E chegamos e dizemos: espera, olha, eu te trouxe aqui, eu te anunciei o evangelho, rezei pela tua conversão, mas não é bem assim. Você não pode ser radical demais. Deixa, isso daí é excesso de radicalidade, Deus não quer isso. Não, olha, isso daí não é pecado mais. Esquece, hoje o tempo é outro. Estamos vendo como condenamos outras almas também com estes atos. E muitas pessoas, às vezes, rezaram, choraram, lutaram dia e noite pela conversão e, chegada a conversão, agem como esses fariseus. Condenam a pessoa a uma situação 2 vezes pior do que a própria. E o quanto nós temos sido assim, condenado os demais ao inferno, pior que aquilo que podemos enfrentar. E segue ainda: ai de vós, guias cegos. O que é cego? Cego não é somente aquele que não enxerga, mas aquele que não tem a luz da fé, que não enxerga com os olhos da fé. Então, tomemos cuidado.
E vamos ver a questão da fé na primeira leitura. Jesus pode estar falando para nós. E fala da questão do juramento. O que é mais valioso? O ouro do templo ou o templo? O que é mais valioso? O altar ou a oferta que está sobre o altar? E encerra Jesus mostrando que não se deve, e quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Continuemos, melhor, voltemos um pouco. Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Então, o Senhor está indicando aqui a questão de tomarmos cuidado, porque todo juramento implica, normalmente, nas coisas de Deus. E ele aceita os juramentos. E vamos cumprir as promessas, os votos, como meditávamos alguns dias atrás? Se nem isso estamos cumprindo, vamos fazer juramentos que somos incapazes de realmente viver? Ou juramentos falsos, como, infelizmente, pessoas que caem no vício da mentira, juram falso como se não fosse nada e às vezes juram até pelo nome de Deus? Passemos pelo Salmo. Então, recordemos, Jesus pede que não impeçamos a aceitação do Evangelho aos demais. Que não sejamos incoerentes e não caiamos no vício da hipocrisia. Mas que nos comportemos do modo que nós dizemos crer. Os nossos comportamentos, as nossas ações devem de ser ligadas à nossa fé. O Salmo manifesta o amor de Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. Nem precisava acrescentar de verdade. Mas o Senhor verdadeiramente nos ama. E ontem ouvimos, na segunda leitura, na carta aos Hebreus, o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Então o Senhor também faz o mesmo com nós. E nós temos aceitado o amor do Senhor, temos acolhido o seu amor, de forma que nos deixamos tocar por Ele e transformar nossas vidas no amor a Deus e no amor ao próximo. Passemos à primeira leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A introdução da carta, mais o versículo 3, tem pontos importantes para nós. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, ou seja, a obra da vossa fé. A fé não é algo abstrato, como ainda meditávamos esses dias, mas é algo concreto e implica em obras, em um obrar, na oração, que nem sempre é fácil. É fácil rezar? Nem sempre. Quando não estamos acostumados, pior ainda. Mas obrar na oração, como disse que nunca é fácil, com cada relação, como cada relação, a oração implica de nós um empenho, um esforço, um tempo para se encontrar com a outra pessoa, e neste caso, com o Senhor. Ocorre fazer escolha, renúncia, andar além do nosso querer, além da nossa preguiça. E assim temos agido na nossa fé. Temos tido estas obras, esta oração, temos nos esforçado para estar com o Senhor, buscado este tempo ao longo do nosso dia. Temos renunciado outras coisas, escolhido ao Senhor no lugar de outras coisas que talvez sejam divertidas, mas que vão ocupar meu tempo que eu poderia estar com aquele que eu digo amar, que é a Deus. E também a oração implica dar uma programação para se encontrar com Deus. Eu tenho que me programar.
Eu tenho que organizar o meu dia para encontrar o meu tempo para estar em oração e intimidade com o Senhor. E segue o esforço da vossa caridade, então. A oração, aliás, a fé, desemboca no concreto da fé. Ou seja, se joga no amor, na vida de cada dia. No amar de uma forma concreta, como Jesus amou, como ele nos chama a amar, que é amar as pessoas difíceis, amar as situações, as provas que Deus coloca em nossa vida, porque o que sabemos é que Ele quer que nós cresçamos na fé, no caminho da salvação, e temos realmente amado. Aquele amor caridade, não o amor filantropia, mas o amor caridade, onde, sentindo este amor de Deus pela fé, pela oração, pela intimidade com Ele, eu ajo por amor a Ele e ao próximo, levando ao próximo este amor de Deus que eu experimentei em minha vida. Encerra este versículo e a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na esperança. Quer dizer o quê? Não vacilar. E para não vacilarmos na esperança, nós necessitamos fazer o esforço de ancorar as nossas vidas em Deus, no bem e na oração. Mesmo diante de todo o mal que está à nossa volta e que muitas vezes parece prevalecer e vencer tantas situações, nós não podemos perder a esperança, mas nos mantermos firmes nela, em especial na esperança da salvação. E assim realmente temos vivido. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois o número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte, assim nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Então, São Paulo encerra a carta indicando o quê? Que agiram assim diante do povo de Tessalônica, justamente por obra do Espírito Santo, com esta força que o Espírito Santo deu. E de forma abundante, para o bem, diferente daquilo que escutamos no Evangelho. Aqueles que não agem para o bem, vivendo com uma máscara como atores e não tendo uma coerência de vida, assim afastavam as almas de Deus. Mas encerra São Paulo, e sabe que a fé daquele povo de Tessalônica se propagou pela conversão e pelo abandono aos erros e entrega total ao Senhor. E aqui vemos a plenitude do Evangelho que foi proposto hoje, a diferença entre os fariseus e mestres da lei e aqueles que verdadeiramente acolheram a palavra do Evangelho, que buscam se esforçar no caminho de conversão e santidade, na espera de Jesus, que nos livrará do castigo, o castigo que nós buscaremos se nós não amarmos, se nós realmente não nos esforçarmos e lutarmos para conquistarmos aquilo que Deus quer nos dar, que é os céus. E o quanto nós temos lutado por isso em nossas vidas, vivido na fé, esperança e caridade, como disse São Paulo no Evangelho de hoje. Quanto temos nos esforçado para sermos integralmente uma única pessoa e não divididos com o vício da hipocrisia, ou seja, de sermos atores e assim enganarmos aos outros e a nós mesmos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abandonar todo o caminho que nos distancia do Senhor, em especial o caminho da hipocrisia na vida de fé. E assim, buscando cada vez mais a sua palavra, com fé, esperança e caridade, e vivendo integralmente o que o Senhor nos pede, nos esforçando para ter um coração íntegro, único, totalmente entregue a Ele, mas reconhecido de ser pecador, possamos
buscar cada vez mais a fidelidade ao Senhor, para merecermos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.